Ele já foi um homem de Rohan, mas com o tempo passaria a servir a Saruman. Durante seus anos, ele manipulou o rei Théoden, conheceu magos e Nazgûs e ajudou na derrubada do condado. Hoje, no Zona Crítica, cobriremos a vida de Grima, língua de cobra. Grima nasceu em Rohan em uma época desconhecida no final da Terceira Era. A única coisa que sabemos sobre sua juventude é que o nome de seu pai era Galmoth. Grima assumiria o papel de conselheiro do rei Théoden. Em algum momento, no entanto, ele entraria a serviço do mago Saruman. O Maia caído promete a Grima Elwyn em troca de agir como seu espião em Rohan. No início do ano de 3014 da Terceira Era, quando Théoden tem 66 anos, sua saúde começa a piorar. Com os Rohirrims normalmente viviam até os 80 anos, isso poderia ser visto como devido às causas naturais. No entanto, acredita-se que o declínio de Théoden foi induzido ao aumento graças ao veneno sutis administrados por Grima. Esses venenos são administrados sob o pretexto de serem remédios para aliviar os efeitos da velhice. Embora veremos mais tarde um pouco da astúcia de Grima durante a Guerra do Anel, aprendemos algumas de suas estratégias iniciais em Contos Inacabados. Descobrimos que, além de envenenar o rei, Grima também procuraria envenenar sua mente, especificamente buscando desacreditar os principais oponentes de Grima. Se possível, ele se livraria deles completamente. Uma dessas relações que ele tentou envenenar é a de Théoden e Elmer. No entanto, esses dois foram criados como irmãos por Théoden e ambos tinham um grande amor pelo rei. Incapaz de colocar os primos um contra o outro, ele começa a retratar Théoden como um herdeiro de coração mole e Elmer como sedento de poder e propenso a agir sem consultar o rei. Na época da Guerra do Anel, o domínio de Théoden era bastante forte. Théoden raramente deixava sua própria casa e quase todas as ordens do rei, seja para Rama ou Helfen ou para os marechais de Rohan, vinham de Grima. Gandalf falaria mais tarde sobre a traição de Saruman e a influência de Grima sobre o rei. Falando em Gandalf, ele viria para Edoras muito antes de seu reencontro com os Três Caçadores. Ele escapa de sua prisão no pináculo de Orthanc com a ajuda de Gairi, o Senhor do Vento, que o leva até Rohan. Théoden pede a Gandalf que pegue um cavalo e vá embora, e Gandalf, por sua vez, leva a Scadufax, que o leva para o condado. Língua de Cobra, por sua vez, iria para Isengard, procurando informar Saruman sobre a chegada de Gandalf a Rohan. Mais tarde, descobrimos que o aviso de Gandalf para Théoden sobre a traição de Saruman é o primeiro rasgo na máscara colocada sobre Théoden. Infelizmente, para Grima e Saruman, Língua de Cobra encontraria outros visitantes na estrada para Isengard, os Nazgûs. Naquela hora, Língua de Cobra quase morreu de terror, mas acostumado à traição, teria contado tudo o que sabia sob menos ameaça. Assim, a traição de Saruman para Théoden e Sauron é conhecida por ambos. O rei bruxo realmente pouparia a vida de Língua de Cobra, mas não por pena. Ele sabia que um terror tão grande pairava sobre Grima e que ele nunca diria uma palavra sobre este encontro para Saruman ou qualquer outro, e o rei bruxo cavalgou em busca do condado, sem se preocupar em reivindicar Isengard, pois a vingança de Sauron contra Saruman poderia esperar. Ao contrário das mentiras de Grima sobre o príncipe, Théoden era tudo menos insensível. E é ele quem segue sem ordens para combater a ameaça de Saruman, enquanto o mago tenta invadir Rohan. Ele leva um grande grupo de cavaleiros ao Westerfold para resistir à invasão no início do ano seguinte. Infelizmente, a bravura e a lealdade de Théoden a Rohan beneficiaram Saruman. O mago envia forças de Isengard em 25 de fevereiro, enfrentando os Rohirrims na primeira batalha dos Vales de Isen. Este ataque não era para vencer a travessia ou iniciar sua invasão. Seu único objetivo era matar Théoden a todo custo. No final, várias centenas de Rohirrim morreram, centenas de orcs e Duendings foram mortos, e como Saruman desejava, Théoden foi morto. Como Gandalf explica mais tarde, após a morte de Théoden, Língua de Cobra jogou perigosamente, procurando atrasar os esforços de Théoden e impedir que toda a força de Rohan fosse reunida. Ele pretende enviar o maior número possível de homens em uma perseguição ao norte e convencer Théoden a proibir Elmer de perseguir os orcs que atacam Rohan.
Se Elmer não tivesse desafiado a voz de língua de cobra falando com sua boca, aqueles orcs já teriam chegado a Isengard trazendo um grande prêmio. Na verdade, não era aquele prêmio que Saruman desejava acima de tudo. Embora suas ações pudessem salvar Merry e Pippin e assim moldar o destino da própria guerra, Elmer está preso em Edoras por desobedecer às ordens do rei. Tudo mudaria, no entanto, com a chegada de Gandalf o Branco e os 3 caçadores em 2 de março de 3019, uma semana após a morte de Theodred. Depois de entregar suas armas, eles têm permissão para entrar no Salão Dourado, onde encontram o decrépito rei Théoden. Lentamente, o velho levantou-se, apoiando-se pesadamente em um cajado preto curto com cabo de osso branco. Lentamente, ele se sentou novamente em sua cadeira. "Você fala com justiça, senhor", disse um homem pálido sentado nos degraus do estrado. E de repente Gandalf mudou. Jogando de lado sua capa ensarrapada, ele se levantou e não se apoiou mais em seu cajado. E ele falou com uma voz clara e fria. "Os sábios falam apenas do que sabem, Grima, filho de Galmod. Você se tornou um verme estúpido. Portanto, fique calado e mantenha sua língua bifurcada atrás dos dentes. Eu não passei pelo fogo e pela morte para espalhar palavras tortas. A luz do sol foi apagada das janelas do leste. Todo o salão ficou repentinamente escuro como noite. Somente Gandalf podia ser visto de pé, branco e alto diante da lareira enegrecida. Na escuridão, eles ouviram o silvo da voz de língua de cobra. Houve um clarão como se um raio tivesse partido o telhado. Língua de cobra esparramou-se em seu rosto. Ele ergueu o cajado e apontou para uma janela alta. Lá, a escuridão parecia clarear, e através da abertura podia ser visto, alto e distante, um pedaço do céu brilhante. Conforme Théoden é restaurado novamente, Elmer é libertado de sua prisão. Sob seu comando, os guardas vasculham os aposentos de Grima e em busca da espada de Théoden, Herugrim. Eles encontram a espada junto com muitas coisas que os homens perderam. Quando Grima implora a Théoden para não mandá-lo ao exílio, Théoden dá a ele exatamente essa opção. Ele pode ficar ao lado do rei e cavalgar com ele para a batalha contra as forças de Isengard, ou pode escolher o exílio. Grima opta pelo exílio e segue de Edoras para Orthanc. Grima chega na manhã de 5 de março para encontrar Isengard saqueada pelos Ents. Embora o exército de Saruman tenha sido enviado anteriormente e encontraria os Orisins no abismo de Helm, sua força muito maior deixada para defender Isengard está completamente destruída. Grima tenta convencer Barbárvore de que ele é um mensageiro de Théoden, mas Barbárvore já havia se encontrado com Gandalf e sabia de sua traição. Grima tem permissão para se juntar ao seu mestre na torre de Orthanc. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gandalf, Théoden e seu grupo vitorioso chegam a Orthanc para negociar com Saruman. Após o confronto entre Gandalf e Saruman, durante o qual o bastão do último foi quebrado, Grima joga uma pedra pesada de uma janela superior de Orthanc. Aragorn disse a Gandalf que talvez a mira de Grima fosse ruim, porque ele não conseguia decidir quem odiava mais, Gandalf ou Saruman. Saruman puniria Grima severamente por esse ato, pois não foi uma mera pedra pesada que ele jogou, mas o Palantir. Saruman e Grima seriam mantidos em cativeiro na Torre de Orthanc pelos próximos 5 meses. Durante esse tempo, Grima ficaria fraco e magro ao ser maltratado por Saruman. Sentindo pena das criaturas vivas mantidas em cativeiro, Barbárvore permite que elas partam em 15 de agosto de 3019. A dupla segue para o noroeste a pé, e enquanto estão em sua jornada, são ultrapassados na estrada por Gandalf, Celeborn, Galadriel, Elrond e os Hobbits em 28 de agosto. Saruman e Grima foram reduzidos neste ponto a mendigos viajantes, e durante a conversa com nossos heróis, ele chuta Grima e ameaça não lhe dar migalhas para o jantar. Quando Grima murmura o quanto ele odeia Saruman e deseja se livrar dele, Gandalf o incentiva a fazer exatamente isso. No entanto, Grima se esconde atrás de Saruman e eles se separam da confraria, indo em direção ao condado. Sem o conhecimento dos Hobbits, Saruman há muito vinha assumindo o controle do condado de longe. Ele usou seus rufiões e orquestrou a ascensão ao poder de Lodo Sackville o Bolseiro como seu fantoche. O próprio Saruman passaria a controlar o condado, tornando-se conhecido como Sharkey. Nos próximos 2 meses, Grima se tornaria ainda mais decrépito e miserável. Ele é quase como um animal, reduzido a um miserável rastejante.
Saruman até abrevia seu nome para Verme, um escárnio em seu servo desgraçado. Em um momento durante esse período de 2 meses, Língua de Cobra assassinou o Lodo Bolseiro, pois Saruman não precisava mais de seu governante fantoche no condado. O reinado de Saruman sobre o condado e Língua de Cobra chegaria ao fim em 3 de novembro de 3019, quando Merry, Pippin, Frodo e Sam finalmente retornaram ao condado. Depois que Saruman é revelado e instruído a deixar o condado para sempre, Frodo diz à Língua de Cobra que ele pode ficar, comer e descansar, então seguir seu caminho, livre de Saruman. Mas Saruman responde: "O Verme matou seu chefe pobrezinho, seu bom patrão. Não foi, Verme? Esfaqueou-o durante o sono, creio eu. Enterrei-o, espero. Embora o Verme esteja com muita fome ultimamente. Não, o Verme não é muito bom. É melhor deixá-lo comigo." Um olhar de ódio selvagem surgiu nos olhos vermelhos de Língua de Cobra. Você me obrigou a fazer isso", sibilou ele. Saruman riu. "Você faz o que Sharkey diz sempre, não é, Verme? Bem, agora ele diz, siga." Ele chutou Língua de Cobra no rosto enquanto rastejava, virou-se e fugiu. Mas com isso algo estalou. De repente, Língua de Cobra levantou-se, sacando uma faca escondida, e então, com um rosnado como um cachorro, ele pulou nas costas de Saruman, jogou sua cabeça para trás, cortou sua garganta e com um grito saiu correndo pela estrada. Antes que Frodo pudesse se recuperar ou falar uma palavra, 3 arcos hobbits vibraram e Língua de Cobra caiu morto. Assim, a vida infeliz de Grima Língua de Cobra termina no condado, ao lado de seu mal escolhido e mestre abusivo. Grima seria lembrado por sua loucura, por tanto tempo incapaz de se livrar do controle de Saruman e por ser a vítima final da Guerra do Anel. Como sempre, quero agradecer imensamente a meus inscritos que tornam este canal possível. Muito obrigado por assistir e se inscrever. Nos vemos na próxima vez no Zona Crítica.